som de choro de bebê. Depois silêncio. Depois o som de uma tela sendo desbloqueada. Existe um crime que não deixa sangue. Não há corpos. Não há investigação. Não há júri. Mas está acontecendo agora, neste exato momento, em milhões de lares. Estamos roubando algo das crianças que nunca poderão recuperar. E quando perceberem que perderam, será tarde demais para devolver. Esta é a história da geração que nunca aprendeu a sentir. Começou com a melhor das intenções. Sempre começa. Um pai exausto entregando o tablet para uma criança de 2 anos. Só por alguns minutos, ele pensa: preciso terminar esse e-mail. Preciso fazer o jantar. Preciso apenas respirar. E a criança para de chorar, instantaneamente. Como mágica, os olhos se fixam na tela. O corpo para de se mexer. E pela primeira vez em horas, há paz. Silêncio abençoado. Silêncio comprado. Silêncio que vai custar tudo. Porque naquele momento, naquele único momento de alívio parental, algo está sendo trocado. Atenção por dopamina. Presença por algoritmo. Desenvolvimento por entretenimento. A criança não sabe disso. Os pais mal suspeitam. Mas o trade já foi feito. E não há cláusula de arrependimento. Nos primeiros anos, parece inofensivo. Educacional até. Vídeos coloridos ensinando o alfabeto. Joguinhos de matemática. Desenhos animados que parecem mais seguros que a TV dos velhos tempos. E a criança está quieta. Comportada. Não incomoda ninguém. O sonho de qualquer pai. Certo? Errado. Porque enquanto aqueles olhinhos estão colados na tela, algo fundamental não está acontecendo. A criança não está aprendendo a lidar com o tédio. Não está desenvolvendo imaginação própria. Não está processando emoções complexas. Não está aprendendo a esperar, a tolerar frustração, a criar sentido do nada. Está sendo treinada, condicionada, programada para precisar de estimulação constante externa. Para não conseguir existir sem entretenimento, para não saber o que fazer quando a tela desliga. E então crescem. 5 anos, 7, 10, e os pais começam a notar algo estranho. A criança tem dificuldade em manter contato visual. Conversas são fragmentadas, distraídas. Emoções parecem rasas, como se estivessem sentindo tudo através de uma camada grossa de vidro. Presente fisicamente, mas ausente em formas que importam. É só uma fase, os pais dizem. É como as crianças são hoje em dia, repetem para si mesmos. Mas no fundo, naquele lugar que a racionalização não alcança, eles sabem. Sabem que algo foi perdido. Algo que não conseguem nomear, mas reconhecem a ausência. A capacidade de estar presente, de sentir profundamente, de conectar genuinamente, de ser plenamente humano. Havia um terapeuta infantil. Chame-o de Daniel. 28 anos de prática. Ele tinha visto gerações de crianças passarem por seu consultório. Ansiedade, depressão, traumas, todas as aflições normais da infância amplificadas pelo mundo moderno. Mas nos últimos 5 anos, tinha visto algo diferente. Algo que o deixava acordado à noite com frio na espinha. Crianças que não conseguiam descrever o que sentiam. Não por falta de vocabulário, muitas eram articuladas, inteligentes, mas porque genuinamente não sabiam, como se o cabo entre emoção e consciência tivesse sido cortado. Sentiam algo, ele via nos olhos, na linguagem corporal, mas não conseguiam acessar, não conseguiam processar, não conseguiam integrar sentimento em experiência consciente. Como você se sente quando seu pai grita com você? Ele perguntava. Não sei, respondiam. Não com desafio, mas com confusão genuína, como se ele tivesse perguntado em língua estrangeira. O que você sente agora? Tentava de novo. Silêncio. Depois, posso usar meu celular? E Daniel percebia. Eles não estavam se recusando a responder. Eles literalmente não sabiam. O músculo emocional tinha atrofiado antes mesmo de desenvolver completamente. Como um membro que nunca foi usado e agora permanece inerte, inútil, morto. Ele tentou alertar os pais. As telas estão interferindo no desenvolvimento emocional, explicava. Crianças precisam de tédio, de frustração, de momentos sem estimulação para desenvolver mundo interior rico.
Mas os pais olhavam para ele como se tivesse sugerido que voltassem a viver em cavernas. Mas todo mundo usa, diziam. Não posso ser o único pai que nega tecnologia. Meu filho vai ficar para trás. Vai ser excluído. Vai me odiar. E Daniel não tinha resposta, porque tecnicamente estavam certos. Era todo mundo. Era a norma. E ir contra a norma, mesmo quando a norma é destrutiva, era socialmente impossível. Então continuavam. E as crianças continuavam voltando. Cada vez mais vazias. Cada vez mais desconectadas. Cada vez menos humanas. Então aconteceu algo que quebrou Daniel completamente. Uma menina de 9 anos. Inteligente. Bem-falante. De família amorosa e estável. Todas as vantagens que uma criança poderia querer. Ela entrou em seu consultório e disse, com aquela voz monótona que ele tinha aprendido a temer: Doutor Daniel, eu acho que não sou real. Ele sentiu o estômago gelar. O que você quer dizer? Eu vejo outras pessoas sentindo coisas. Na TV, nos vídeos. Elas choram de verdade, riem de verdade, ficam bravas de verdade. Mas quando eu tento fazer isso, é como se eu estivesse fingindo. Como se estivesse assistindo uma versão de mim mesma fazendo essas coisas. Mas não sou realmente eu. Porque eu não sinto nada por dentro. Só vazio. É sempre vazio. 9 anos. 9 anos e já tinha percebido que algo fundamental estava faltando. E o pior? Ela estava certa. Daniel podia ver. Nos olhos, na postura, na forma como falava sobre suas próprias emoções como se fossem objetos distantes que ela tinha lido sobre, mas nunca experimentado. Ela era, para todos os efeitos práticos, um zumbi emocional, funcional, inteligente, mas fundamentalmente desconectada da própria experiência interna. E tinha 9 anos. 9 anos. E não estava sozinha. Daniel via dezenas como ela. Centenas. Uma epidemia silenciosa de crianças que estavam crescendo sem desenvolver vida interior real. Sem aquele diálogo interno rico que define consciência humana. Sem a capacidade de reflexão profunda, de contemplação, de sentir o próprio sentir. Estavam se tornando o quê? Não humanos. Biologicamente eram perfeitamente humanos. Mas algo essencial, algo que sempre definiu o que significa ser pessoa, estava ausente. Como computadores sofisticados rodando programa complexo, mas sem ninguém em casa. Luzes acesas, mas casa vazia. Os pais, quando confrontados, entravam em negação. Minha filha é perfeitamente normal, insistiam. Ela tira notas ótimas. Tem amigos. É educada. Você está exagerando. E tecnicamente tinham razão. As crianças funcionavam. Iam à escola. Faziam lição. Socializavam superficialmente. De fora, pareciam normais. Mas por dentro era gelo. Era vácuo. Era ausência onde deveria haver presença. E essa geração está crescendo. Em 10 anos, vão ser adultos. Em 20, vão estar dirigindo a sociedade. Em 30, vão ser os mais velhos. E vão criar a próxima geração, que será ainda pior, porque pais vazios não podem ensinar plenitude. Pais sem vida interior não podem cultivar vida interior nos filhos. O ciclo se aprofunda. A espiral desce. E, eventualmente o quê? Essa é a pergunta que mantém Daniel acordado. O que acontece com civilização construída por pessoas que tecnicamente funcionam, mas fundamentalmente não sentem? Que tomam decisões, mas não têm empatia real? Que interagem, mas não conectam? Ele não sabe. Ninguém sabe. Porque nunca aconteceu antes na história humana. Sim, houve gerações traumatizadas. Houve gerações brutalizadas. Mas sempre houve sentimento. Sempre houve aquele núcleo emocional intenso, mesmo se distorcido, mesmo se danificado, que definia a humanidade. Mas essa geração não tem nem o núcleo para ser danificado. É como se tivessem pulado a fase de desenvolvimento onde ele se forma. E não dá para voltar e instalar depois. O período crítico passa, a janela fecha, e o que não desenvolveu não desenvolve mais. Permanece ausente. Para sempre. Daniel tentou mais uma vez. Escreveu artigos.
deu palestras, implorou para associações de pediatria prestarem atenção. Estamos conduzindo experimento em massa em cérebros em desenvolvimento, alertava. E não sabemos as consequências. Mas o que estou vendo nos consultórios é aterrorizante. Foi ignorado, porque admitir que ele estava certo significaria admitir que milhões de pais tinham feito algo terrivelmente errado com seus filhos. Significaria culpa coletiva insuportável. Significaria confrontar escolhas que não podiam ser desfeitas. Então fingiram que não era verdade. Racionalizaram. Crianças sempre foram assim. Você está nostálgico. Tecnologia é o futuro, é natural. Minha geração disse a mesma coisa sobre TV. Mas não era a mesma coisa. TV era passiva, mas tinha fim. Você assistia um programa e acabava. Tinha intervalos comerciais. Tinha horário. Mas isso era infinito. Sempre disponível. Sempre mais. Sempre engajando. Sempre impedindo aqueles momentos cruciais de tédio e silêncio onde a vida interior floresce. E as crianças ficavam mais vazias. E a sociedade fingia não notar. E a próxima geração chegava ainda mais danificada. E o ciclo continuava. Até quando? Até onde? Quando vamos acordar e perceber o que fizemos? A resposta aterrorizante: talvez nunca. Porque para perceber que algo foi perdido, você precisa ter tido esse algo. Mas se uma geração inteira cresce sem vida interior rica, sem capacidade de sentir profundamente, sem aquele senso de self integrado, eles nem vão saber o que estão perdendo. Vão pensar que é normal, que todos são assim, que o vazio é o estado natural, e vão criar seus filhos da mesma forma. E aqueles filhos vão ser ainda mais vazios. E, eventualmente, teremos criado algo novo. Não exatamente humano no sentido que conhecemos por milênios. Funcionalmente similar, mas fundamentalmente diferente. Uma espécie que se parece conosco, que fala nossas línguas, que vive em nossas cidades, mas que não sente como nós sentimos, não conecta como nós conectamos, não está presente como nós estávamos. Uma civilização de cascas, de aparência sem essência, de performance sem experienciador. E talvez isso não importe. Talvez sentir profundamente seja luxo desnecessário. Talvez vida interior rica seja supérflua para a sobrevivência moderna. Talvez possamos funcionar perfeitamente bem, melhor até, sem todo esse peso emocional, toda essa reflexão pesada, toda essa consciência que dói. Talvez. Mas Daniel olha para aquela menina de 9 anos dizendo: eu acho que não sou real, e sabe. Sabe que perdemos algo precioso. Algo que não pode ser quantificado ou posto em planilha ou justificado economicamente, mas que é o que torna a vida digna de ser vivida. A capacidade de estar totalmente presente em sua própria experiência, de sentir o peso completo da existência, de ser verdadeiramente, profundamente, inegavelmente vivo. E estamos entregando isso, negociando por conveniência, por paz temporária, por alguns minutos de silêncio enquanto fazemos e-mail. Alguns minutos de silêncio, custando uma vida inteira de presença. Então aqui está a pergunta que você não vai conseguir evitar depois que esse vídeo terminar. Se você tem filhos, ou planeja ter, quanto tempo de tela você vai permitir hoje? Amanhã? Todo dia? E quando eles olharem para você daqui a 10 anos com aqueles olhos vazios perguntarem por que eu não sinto nada? O que você vai responder? Que todo mundo estava fazendo. Que você precisava de alguns minutos de paz. Que não sabia, mas agora você sabe. Todos sabemos. A pesquisa está aí. Os terapeutas estão alertando. Os cérebros danificados estão surgindo em consultórios por todo o país. Sabemos o que estamos fazendo. E continuamos fazendo mesmo assim. Porque é mais fácil. Porque é conveniente. Porque dizer não é difícil. Porque sustentar tédio e frustração é exaustivo. Porque criar criança presente em mundo distraído é trabalho hercúleo. Então terceirizamos. Para telas, para algoritmos, para engenheiros em Silicon Valley que explicitamente dizem que estão otimizando para vício. E quando a próxima geração crescer sem alma, quando eles olharem para nós e perguntarem o que aconteceu, o que vamos dizer? Que queríamos apenas alguns minutos de silêncio. E conseguimos. Silêncio eterno.
onde deveria haver vida.